Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma conferência do Lado a Lado, um projeto onde procuramos falar de diversos temas relacionados com o namoro, o casamento e a família. Hoje vamos então entrar num novo módulo que se chama Comunicação Eficaz, como já devem ter visto, e a primeira conferência deste módulo é sobre a importância do diálogo no namoro. Hoje, para nos falar um pouco sobre este tema, temos connosco a Terezinha e o Manel. Desde já, muito obrigada por estarem aqui e por terem aceito o nosso convite. E pronto, para começarmos, queria-vos pedir que se apresentassem, falassem um bocadinho de vocês e da vossa família. Está bem, então, olha, nós queríamos agradecer primeiro pelo convite, porque nós infelizmente não conhecíamos estas conferências do lado a lado, mas agora estamos cheios de vontade de ouvir as próximas. Mas pronto, agradecer à Sofia que nos convidou, mas toda a equipa da organização. Então, eu sou a Terezinha, o Manel. Eu tenho 25 anos, o Manel fez agora 26, nós somos do mesmo ano, e nós estudámos em escolas diferentes e tudo isso, conhecemos-nos no 12º ano. Pronto, vocês já viram algumas coisas, se calhar, num resumo que apareceu no lado, mas pronto, conhecemos-nos no 12º ano e começámos a namorar no primeiro ano da faculdade, portanto, relativamente novos. E depois namorámos durante a faculdade. Eu tirei enfermagem, portanto são 4 anos de licenciatura, e o Manel... Tirei matemática. Obrigado, Terezinha, pela minha apresentação. Desculpa. Estou a brincar. O Manel também fala, justo. E o Manel tirou matemática no técnico, e que são 3 anos, e depois tirou o mestrado 1 ano em Inglaterra, portanto foi o ano em que nós namorámos à distância. Mas pronto, mas depois começámos a trabalhar no mesmo ano, portanto 3 mais 1 e 4 anos, estávamos sempre assim muito em sintonia, começámos a trabalhar e ficámos noivos e pronto, e tivemos noivos quase 1 ano, um bocadinho menos, e casámos em maio de 2019, portanto este maio que aí vem vamos fazer 2 anos de casados, e entretanto temos um filho de 10 meses, o Henrique Júnior. Esperemos que continue a dormir durante esta sessão. Mas pronto, esperemos que não quero fazer nenhuma aparição. E é basicamente isto. Olha, nós somos relativamente tranquilos e práticos e, portanto, olha, pedimos desculpa se não corresponder totalmente às vossas expectativas. Nós queremos só fazer um disclaimer, exato. Nós não somos entendidos em comunicação, nós não estudamos a fundo comunicação. Eu estudei matemática e Terezinha informática. Vamos falar da vossa experiência. Eu sei comunicar mais notícias, por exemplo. Péssimo, mas pronto, não, estou a brincar. Mas, exato, portanto, nós vamos... Da nossa experiência também como namorados e de coisas que nós ouvimos de amigos nossos, de conhecidos. E é isso que queremos aqui, é a vossa experiência e aquilo que vocês aprenderam também. Exato. Pronto, então para começarmos, para entrarmos já na conferência, hoje em dia nós temos a comunicação tão facilitada, mas ao mesmo tempo parece que os temas de conversa não vão além das banalidades. Nesse sentido, e na vossa opinião, gostava de vos perguntar quais é que podem ser as consequências de um namoro pouco conversado. Pois, eu aqui se calhar começava já por dividir a questão em 3 partes. Porque a questão é a última parte. A primeira começava só por talvez falar um bocadinho sobre o que é esta comunicação muito facilitada que temos hoje em dia. Depois tocar nessa questão dos temas que não vão para além das banalidades e depois tentar responder mesmo à questão diretamente, sem fugir muito. Mas só em relação ao primeiro aspecto, ou seja, que realmente nós hoje em dia temos uma comunicação muito facilitada, às vezes é difícil nós compararmos como é que era antigamente, porque acho que nenhum de nós viveu no antigamente. Felizmente, mas só tivemos uma vida. Portanto, às vezes é difícil comparar e perceber se antigamente, quando não existiam mensagens de telemóvel, será que as pessoas namoravam melhor? Depois também o conceito de melhor ou pior é sempre assim um bocadinho difícil de comparar. Portanto, não vou por comparações. Mas o que acho que é importante referir realmente é que não é esta facilidade de comunicação que, de alguma maneira, determina o que é uma boa comunicação. Não é? Obviamente, sem meios de comunicação não existe comunicação, mas se existirem muito bons meios de comunicação, pode não haver uma boa comunicação. E aqui até podemos ir para o caso mais extremo,
que é quando as pessoas estão casadas, e agora nós estamos casados, portanto podemos falar um bocadinho na primeira pessoa, mas quando as pessoas estão casadas, têm um meio de comunicação por excelência, que é o presencial. Nós, infelizmente, aqui estamos por Zoom, mas as pessoas que estão casadas vivem todos os dias na mesma casa, em princípio, mas estão todos os dias juntos. E isso não implica que tenham uma boa comunicação e que estejam em sintonia. Portanto, muitas vezes, realmente, esta questão da comunicação está muito facilitada, pode ser enganador em relação à comunicação. E isto no namoro também, obviamente, acontece. E depois passar um bocadinho só para a segunda parte, em relação às banalidades, que normalmente parece que os temas no namoro não vão para além das banalidades. Eu aqui, se calhar, vou apoiar uma ideia que talvez possa não parecer consensual inicialmente, mas que eu diria que o namoro é feito essencialmente de banalidades. Ou seja, até podia dividir de alguma maneira assim, que 80% do namoro tem que ser gasto em banalidades, em coisas do dia-a-dia, e depois só assim 20% ou 10%, não sei, mas uma fração pequena é que tem que ser gasta em coisas assim, problemáticas, não tem por ser problemático, mas tópicos assim muito importantes. Portanto, acho que é através destas conversas banais é que nós conhecemos realmente bem a outra pessoa, mas depois também, se calhar, mais para a frente nós falamos um bocadinho mais em relação a estas questões das banalidades e a importância que nós achamos que as banalidades têm. Mas agora, para responder à pergunta mais diretamente, podemos pensar que a comunicação tem assim dois grandes objetivos, não é? O primeiro tem um objetivo bastante imediato, que é nós realizarmos alguma coisa. Por exemplo, eu, quando ligo para a Vodafone a queixar-me que a internet está péssima, eu quero que tenha uma consequência, ou seja, eu estou a comunicar com eles para eles melhorarem a qualidade do sinal. Pronto, ou seja, esta comunicação tem um objetivo, eu não estou simplesmente a ligar para a Vodafone para eles ficarem a saber que eu tenho uma má internet e pronto, ficamos contentes os dois, não. Tem assim um objetivo. Este é o primeiro... Desculpem a tosse do Manel, o Manel está cheio de alergias, portanto... Sim. Não tem mal. Não é Covid, mas também, de qualquer maneira, vocês estão longe. Estamos por Zoom, não há problema. Mas pronto, isto é assim, um primeiro objetivo da comunicação. E um segundo objetivo da comunicação é para nós conhecermos outra pessoa ou outras pessoas, não tem só por que ser um namorado, mas para conhecer outras pessoas e para nos dar a conhecer. Ou seja, não tem por que ter uma finalidade prática, mas é uma comunicação simplesmente por uma troca de conhecimento mútuo. E então, quais é que são as consequências em relação a estes dois pontos da comunicação? Quais é que são assim, as consequências de um namoro pouco falado? A primeira é que não realizamos, ou não fazemos coisas em comum. Portanto, como não falamos um com o outro, não combinamos coisas e acabamos por não partilhar momentos, partilhamos pouco a nossa vida. E isto é porque é que é um problema. Isto é um problema porque um dos objetivos, digamos assim, do namoro é este. Ou seja, que o namoro deve ser, e é um momento em que nós, de alguma maneira, começamos a partilhar a nossa vida. Portanto, se não fazemos coisas em comum, partilhamos pouco a nossa vida, então não realizamos assim este primeiro objetivo da comunicação e não realizamos este objetivo do namoro. E depois também, se não tivermos uma boa comunicação, ou se não comunicarmos o suficiente, depois também acabamos por não conhecer a fundo a outra pessoa e a outra pessoa também não nos conhece a fundo a nós. Isso também, obviamente, também é um problema. E aqui, se calhar, pegava um bocado na ideia das banalidades, que estava a referir há bocado, ou seja, que é através das banalidades, e são as banalidades que dão assim, um verdadeiro conhecimento do outro. E há muita coisa que se transmite no trato pessoal, nos comportamentos que nós vemos no outro, nos gestos, nas atitudes que o outro tem perante, não sei, são várias situações e que é preciso que nós as criemos e que todos estes elementos que nós vamos conseguindo extrair da outra pessoa
são assim uma base e são coisas muito importantes para nós fazermos depois a avaliação final do namoro, que é para percebermos se nós queremos casar com outra pessoa ou não. É assim um bocado um objetivo principal. E depois estas coisas, destas pequenas coisas, destas banalidades, são bastante importantes também porque no casamento, digamos assim, o que importa não são assim grandes desafios intelectuais, ou uns problemas muito, muito grandes. Normalmente são sim, é a maneira de viver o dia-a-dia. E é através da banalidade que nós vamos conseguindo perceber como é que o outro vive o dia-a-dia, os seus defeitos, os seus comportamentos, os seus gestos, as suas atitudes. Isso é super, bastante super importante depois no casamento. E depois também se calhar acabava só por dizer, então mas qual é que é o problema de nós não conhecermos o outro a fundo? Pode surgir essa questão. Eu posso estar contente com um namoro em que não conheço a outra pessoa assim tão a fundo. Às vezes até é melhor. Às vezes até pode ser melhor. Mas a questão é, quando nós não conhecemos a outra pessoa a fundo, inevitavelmente nós acabamos por criar uma ilusão em relação àquilo que a pessoa é. Não é? Nós temos de ter sempre alguma ideia em relação àquilo que a pessoa é. E depois diria que a probabilidade da ilusão ser igual à realidade, ou seja, do ideal ser igual ao real, é muito pequena. E como é muito pequena, isso pode trazer assim dois problemas bastante grandes. O primeiro é que é um bocadinho óbvio, quer dizer que nós depois acabamos por não amar, não gostar realmente da outra pessoa. Não amamos realmente a outra pessoa, amamos, diria, idealmente a outra pessoa, porque só temos uma ideia do que é que a pessoa é. E depois, se nós temos esta ilusão muito dissociada do que é que a outra pessoa é na realidade, depois também não temos assim uma base fraca, temos assim elementos insuficientes para tomar decisões importantes, que é a questão de se queremos casar ou acabar, ou queremos casar ou não casar com essa pessoa. Portanto, só concluir em relação a quais é que são as consequências de um... Só um pormenor, desculpa, aqui neste ponto, como a Anel disse, sobre a imagem que nós criamos sobre uma pessoa quando não a conhecemos bem, pronto, isto é impossível de contrariar e não só nos prejudica a nós, como acho que era um ponto também que era o que eu queria acrescentar, como é uma tremenda injustiça para a outra pessoa, porque não está, não é só não ser amada pelo que é, como está perante uma constante, ou desilusão, pode não ser desilusão, mas não ajuste e é muito injusto para qualquer uma das partes, portanto não se pode achar que é assim tão inocente e que só nos vai prejudicar a nós e pronto, também não levar a outra pessoa por esse caminho. Uhum. Obrigado, Teresinha, por me completares. Mas então só estou para concluir a ideia das consequências, quais é que são as consequências de um namoro pouco falado, é basicamente o facto de não realizarmos os objetivos principais do namoro, que é não há um início de uma vida partilhada, se houver pouca conversa, e depois também não há um crescimento no amor que nós temos pela outra pessoa. E pronto, diria que um bocadinho assim. Nós nas próximas perguntas também damos mais exemplos práticos. Sim. É só porque nós fomos pensando em alguns exemplos e pensámos não esgotá-los todos no início. Então, como disseram agora, o diálogo é fundamental no namoro para conhecer a outra pessoa a fundo. Então, e quais é que são aqueles tópicos mesmo importantes que deveriam ser falados durante o namoro e que às vezes se evitam? Então, pronto, agora vou responder eu para termos uma para desenjoar. Basicamente, pronto, esta pergunta, mais uma vez, nós não vamos ser muito consensuais na resposta, porque o nosso ponto aqui nestas perguntas é que qualquer assunto, por mais pequeno que seja, é o mais importante que pode ser discutido no namoro. Portanto, até nós fizemos um CPM, um curso de preparação para o casamento, e uma das coisas que nos diziam, que é totalmente verdade, tanto no casamento como no namoro, mas aqui era em relação ao casamento, dizia: o casamento é feito só de pequenas coisas. E nós temos muito esta opinião também em relação ao namoro. Portanto,
a nossa opinião é pouco consensual, porque achamos que os temas que devem ser falados são os temas mais corriqueiros que vocês possam imaginar. Mas também sabemos que o que queriam ouvir é outra coisa, portanto, assim, nós fizemos assim uma lista dos temas mais fraturantes que obviamente são essenciais para se perceber logo à partida se o namoro é para avançar ou não, sabendo que não são totalmente que não são os únicos e exclusivos. Portanto, eu vou dizer, pronto, assim, os principais são como é que se encara um namoro, se é um namoro, se é um estado eterno ou se tem um fim, e se esse fim é o casamento ou não, ou ir viver juntos ou não viver juntos. Portanto, este tema de casar, não casar, viver juntos, não viver juntos, ou o que é o namoro para nós, se é para manter ao longo de toda a vida ou não, ou se tem um propósito concreto. Portanto, isto é um aspecto importantíssimo de falar, claramente. Depois, em relação aos filhos, ter ou não ter filhos, e dentro dos filhos também falar um bocadinho do planeamento familiar, falar de coisas pequeninas, que educação é de coisas importantes, mas pormenores pequenos, que educação é que queremos dar aos filhos, que não, o que é que nós gostaríamos de, como é que nós imaginamos como é que isso vai ser. Depois, em relação às relações sexuais, também é importantíssimo de se falar no namoro. Aqui não estamos a dar nenhuma opinião, depois também podemos dar à vontade, não temos problemas nenhum com isso, mas de qualquer maneira é um assunto que é muito sério e tentar e obrigatório. E depois em relação à religião também, acho que tendo ou não tendo religião, acho que é um ponto central na maneira como se vive a vida, e então nós achamos isso os mais fraturantes. Agora, estes são os temas mais controversos, vá assim, na nossa opinião, que devem ser falados poucas vezes. Portanto, agora, pronto, é isto. E num momento muito concreto e num estado de espírito também adequado. Portanto, não são conversas para ter todos os dias, não são conversas para ter todas as semanas, ou seja, a seriedade destes temas, nós achamos, que deve ser inversamente proporcional ao tempo a eles dedicado. Ou seja, como o Manel diz, como o Manel estava a dizer, a grande maioria do namoro não deve ser para estas conversas. Claro que são essenciais, mesmo importantíssimas, mas a riqueza do namoro e o namoro mais bem vivido, se é que se pode quantificar, vai ser no conhecimento das pequenas coisas do outro, porque na realidade o que vai incomodar mais depois vai ser a maneira como o Manel deixou os sapatos na sala, ou sei lá, ou não arrumou o pano da cozinha, ou algo assim, ou a maneira como reage perante uma má notícia no trabalho. Isso vai ser muito mais relevante. Ou quando o Benfica perde, assim, qualquer coisa. Se me bate, estou a brincar, mas isto são as coisas do dia a dia que são o verdadeiro conhecimento do outro. Claro que as bases têm que existir e as bases têm que ser conversadas, mas o nosso ponto é, isto são conversas para se ter pontualmente e não são as de todo o dia. E por isso, para estas conversas é importante, nós dissemos alguns aspectos que são importantes ter. Uma é não adiar e não ter vergonhas, que é, se aquele tema é para falar na altura, e como eu disse, não vamos estar a falar todos os dias nem nada, portanto, quando for para falar, é para falar sobre esse tema a fundo, e então, e sem vergonhas, porque assim, a nossa opinião, e aqui eu sou um bocado bruta, mas pronto, é assim, a nossa opinião é para ser conhecida, e não vale a pena ilusões, e há coisas basilares que não vão mudar, portanto, é para dizer sem vergonhas e com maturidade. Isto para vos dar um exemplo, eu quando eu tenho várias amigas minhas com quem falava muito sobre isto, e tenho duas delas que para mim foram exemplos assim muito marcantes por me chocarem, porque uma delas é mais velha que eu, pai, mais 5 ou 6 anos mais velha que eu, e ela namorava com um rapaz há 8 anos, e o que ela mais queria era casar, e ela sabia que ele nunca na vida queria casar, e não queria casar e ponto. Independentemente de qual seja a nossa opinião, e ela já namorava há 8 anos, eu só lhe dizia, como é que tu já namoras há 8 anos?
e isto era uma angústia para ela o tempo todo, e estavam sempre a acabar, recomeçar, acabar, recomeçar, acabar, recomeçar. Só dizia, por amor de Deus, tipo, são 8 anos, como é que isto já não está clarificado? Sei lá, tipo, já tens X anos, já tens quase 30 anos, como é que isto ainda é um assunto? Isto já devia ter sido falado, acabou a conversa, resolveu tudo o que tinha para resolver, deu por onde é, pronto. Portanto, ter maturidade neste aspecto. Ou outra amiga minha que casou agora com o namorado dela e ela sabe, ela quer muito ter filhos e o namorado, agora marido, não quer ter filhos. E isto é muito mais sério, porque depois pronto, tem muito mais consequências, muito mais graves, até do próprio casamento em si, mas como é que isto foi falado e se foi avançando sem ter consequências esta conversa, ou muito provavelmente depois esta conversa foi abafada há muito tempo também. Portanto é isto, falar com maturidade, falar sem vergonhas e não adiar. Agora, manter sempre muita honestidade e muito respeito pela outra pessoa, porque obviamente que as opiniões são diferentes e é longe de nós querer que a outra pessoa se molde à nossa maneira de ser e às nossas opiniões e aos nossos valores, pronto, longe de nós isso, claro que sempre queremos que haja uma sintonia, mas não modificar totalmente a outra pessoa, a não ser que pronto, sejam aspectos que sejam mesmo, ou seja, que ponham em perigo a outra pessoa, pronto. Depois, e agora cá vem a frieza toda, que é não ter medo que isto seja o fim do namoro, porque, como é uma frase que nos diziam muitas vezes, o namoro é sempre para acabar, ou em casamento, ou no seu fim. Portanto, nós sabemos que não ter medo no que é que isto vai implicar, ou seja, provavelmente, isto em relação aos temas mais sérios, não é? Provavelmente vai fazer com que este namoro avance ou não avance, e vai ser por isso é que é um tema fraturante, não é? Mas pronto, é muito mais importante nós transparecemos a nossa verdadeira natureza e tudo o que nós nos identificamos para a nossa felicidade e para a felicidade do outro, muito mais do que uma ilusão que ainda por cima tem os seus dias contados, não é? Pronto, e depois saber que não desesperar se for mesmo para ser o fim do namoro, porque, boas notícias, não existe o tal, ou seja, não vamos achar... Também é ótimo. É verdade, é assim, não existe o tal e é verdade. Portanto, o mundo não vai acabar... Nem existe a tal, calma, não é só o tal que não existe. O mundo não vai acabar e basicamente pensar assim, era uma falta de liberdade nas nossas vidas haver uma única pessoa e se as condições não estivessem todas reunidas, se eu perdesse o autocarro que levasse para o sítio onde eu ia conhecer a pessoa com quem depois ia passar o resto da minha vida, pronto, isto era uma falta de liberdade enorme. Portanto, algumas condições são dispostas à frente para que nós conheçamos determinados candidatos, é um facto, mas não há só uma pessoa exclusiva para toda a gente, ou seja, eu podia não ter casado com o Manel e ser feliz na mesma, e pronto, e é um facto, ainda bem que isso não aconteceu, mas pronto, mas é um facto e, portanto, aqui nunca não desesperar neste ponto, que é não existe o tal, senão nós estaríamos completamente condenados e aquilo seria nem sei explicar, tipo uma ânsia, não sei. Exato. Para encontrar o tal. Portanto, pronto. Agora, o nosso ponto principal é que o à vontade que se tem a ter estas conversas é o à vontade que se ganha com todas as outras conversas que se tem e com todas as outras coisas que se fazem em conjunto. Portanto, se no nosso dia-a-dia já há pouco, já há pouca partilha, pouca interação, pouca partilha de programas, de ideias, de conversas, de como é que foi o dia, como é que não foi, então claramente estas conversas vão ser o mais constrangedor que existe. Portanto, claramente esta vontade ganha-se nas outras coisas. Nas banalidades. Nas banalidades. Por isso, a nossa grande sugestão aqui para destes temas pouco controversos, a nossa grande sugestão para enfrentar estes temas é apostar nos outros, para ganhar
para ganhar esta vontade. Portanto, todos os dias perguntar como é que foi o dia e não falar sobre os temas sérios todos os dias. Pois, não ficar sempre à espera que o outro pergunte coisas sobre nós, já ter iniciativa, querer abrir, por exemplo, não sei, se eu tiver um teste, eu tinha dito ao Manela que ia ter um teste, e eu não acabo o meu dia, não estou, ainda não me perguntou como é que correu. Não se lembrou, sei lá, tipo, ser eu acabo e sai logo, olha, tipo, não, nem imaginas, tipo, este teste roubei-se, ele pode nem sequer se lembrar, mas eu nem sequer vou perguntar, nem sequer vou pôr isso na cabeça, porque interessa muito mais partilhar e contar, envolver o outro e querer que ele se interesse por isso, do que estar a fazer uma checklist, exato, que não interessa para nada. Portanto, isso, ter iniciativa. Ou seja, isto são os temas a que se dedica mais tempo, como foi o dia, as preocupações que o outro tem, tanto no seu dia, como preocupações que tem com os amigos, com a família, preocupações que tem com o estudo, com o trabalho, com isso tudo, os gostos que tem, os anseios, as dificuldades, pronto, isso tudo. Depois, a relação que tem com os seus amigos, a relação com as pessoas à volta dele. Depois, assuntos que tenha lido, que goste, que lhe interesse, filmes que viu, livros que leu, conferências a que assistiu, pronto, isso também é um tema. E por fim, conversas sérias, portanto, isto que seja assim, inversamente, não, tipo, nesta linha de tempo gasto, estão a perceber, tipo, muito tempo gasto nas coisas quentes e depois, pronto, menos tempo gasto, não dizer, mas sabendo que há conversas que não são para adiar nem nada. Pronto, de nada, ou seja, de nada serve falar com o outro sobre um tema seríssimo e fraturante quando não se faz a mínima ideia como é que ele se sente hoje. Como é que, ou está frustradíssimo porque o professor o ignorou, ou teve uma péssima nota num trabalho. Não foi o caso, mas pronto. Mas, ou seja, não vale a pena sequer começar o outro tema quando há estes temas muito mais importantes para tratar naquele momento. E depois, pronto, reunir as condições para ter uma conversa mais séria. Portanto, mais ou menos isto. Pronto, em relação à outra pergunta, vocês já responderam mais ou menos, mas pronto, nós sabemos que cada pessoa é um mundo e à partida, no namoro, a outra pessoa é especial para nós e por isso queremos conhecê-la o melhor possível e mesmo nessas banalidades que vocês falavam, nas coisas pequenas. Então, que conselhos é que dariam a dois namorados que se querem conhecer bem e se, pronto, o vosso percurso, assim, alguma coisa, alguma dica, alguma coisa mais prática que queiram partilhar, que tenham feito e que vos tenha ajudado? Então, a nossa dica assim, principal é falar com muita frequência. Isto não significa, bom, isto é super clichê, mas pronto, não significa falar a toda a hora. Da nossa experiência, nós até podemos dizer, eu como teria o curso de enfermagem, é passado quase todo a ter práticas nos hospitais, portanto, muitas vezes eu ficava, e agora também acontece, fico o dia inteiro no telefone, o dia inteiro no hospital, sem ter telefone. Portanto, falar com muita frequência não significa falar a toda a hora, que nem há espaço nem liberdade, mas falar com muita frequência. E depois, este exemplo nós já demos também, já dissemos algumas vezes, que é dedicar um tempo concreto à outra pessoa, mesmo que pareça artificial. Aqui vamos dar um bocadinho do nosso exemplo. Por exemplo, quando o Manel viveu em Inglaterra a estudar para o mestrado, pronto, é sempre mais difícil para quem fica, não é? Porque a pessoa está cheia de novas experiências e tudo isso e pronto, e quer embeber tudo e não se lembra de quem está cá, mas basicamente nós inicialmente era um bocado tipo go with the flow, sei lá, tipo, olha, quando tiveres tempo livre, sabe, tipo, quando conseguires, depois logo falamos, ainda por cima, depois nós rapidamente percebemos que por mensagens não era suficiente, então que tínhamos que nos ver no Skype na altura. Tínhamos que nos ver por Skype, portanto a logística já era um bocado mais complicada. Ainda não existia Zoom na altura. Exato, a logística era um bocadinho mais complicada, porque exigia que os dois tínhamos de estar disponíveis à mesma hora, não é? E então o que foi acontecendo é que foram passando os dias e nós começámos cada vez a falar menos, mas não era por mal, era literalmente porque... Olha, eu agora vou só fazer não sei o quê. Então olha, então quando tu voltares, eu depois só tenho que fazer não sei o quê. Não, e pronto. E depois acabou. Passaram semanas
em que nós depois de repente ligávamos o Skype, finalmente tínhamos arranjado uma hora os dois juntos e nós já não falávamos há imensos dias e não tínhamos nada para falar, basicamente. Um bocado estranho, mas é verdade. Sim, é estranhíssimo, porque, ou seja, só nos lembrávamos tipo, dos highlights da semana e essa é uma conversa que acaba relativamente rápido. E percebemos que nos estávamos a afastar um bocadinho porque não se conhece verdadeiramente, não se sabe verdadeiramente pelo que é que a outra pessoa estava a falar. E então optámos pelo este conselho de dedicar um tempo concreto. Então era tipo, já não me lembro quando é que era, mas imagina, às 5:30 da tarde, tipo Skype, neste dia, sabe, tipo assim. E no início, imagina, a pessoa gosta muito da outra pessoa e quer muito falar com ela, mas há alturas que é, tipo, não dá jeito nenhum. Sei lá, o Manel estava a meio de um jogo com uns amigos ou qualquer coisa na residência e tipo, não apetece nada parar para ir falar com a namorada no Skype, quando até se calhar havia outra altura para falar. Mas é que há aquela hora, é aquela hora, porque se não se faz assim, pronto. Ou eu, sei lá, as minhas amigas combinavam ir todas tomar café. E eu dizia, olha, não posso que vou falar com o Manel. E elas diziam, então, mas tens todas as outras horas para falar com o Manel. Depois, mas é que esta foi a hora que nós combinámos, porque se não houver esta hora, nós cruzamos-nos completamente. Portanto, arranjar um tempo, nem que pareça artificial. E depois isto também, gerir expectativas, ou seja, ter horas concretas nas combinações que se faz. Acho que isto aqui é mesmo importante para a comunicação. Se combinam um café àquela hora, é àquela hora. Se combinam não sei o quê, é àquela hora. Pronto. E pronto, mesmo que pareça artificial e que haja pouco amor, não é verdade, porque isto é a base do que é que aconteceu. Depois começámos a falar sempre naquela hora e depois já tínhamos pormenores, mesmo pequenininhos do dia, que eram os pormenores mais engraçados, histórias super engraçadas e que nos tinham contado e não sei o quê, muito mais giras de contar. Pronto. Depois, segunda dica, isto do ter iniciativa, não ficar sempre à espera que o outro é que pergunte. Querer contar. Depois, isto é tudo um bocado já ouvido, mas pronto, foi o que nós vivemos e é assim. Arranjar programas assim levezinhos, softs, não precisa de ser uma coisa ultra elaborada, mas primeiro só com outra pessoa, porque há uma grande tentação de estar sempre com os amigos e tudo isso. Nós também já vamos falar sobre isso no oposto, mas basicamente arranjar um problema que seja só com outra pessoa. Por exemplo, aconteceu muito quando o Manuel voltava de Inglaterra, ele queria ver toda a gente ao mesmo tempo, que é normal, mas tá, tipo, nas primeiras semanas não havia nenhum programa em que fôssemos só os dois, porque era sempre, olha, então os meus amigos também vêm só não sei o quê, ou a minha família, não sei o quê, pronto. Arranjar um tempo só os dois. Depois, agora o oposto, acho que nós achamos que um conselho para dar aos namorados para se conhecerem bem, portanto, para facilitar esta comunicação, é integrar a família e os amigos do outro. Portanto, não dispensando programas a sós, mas arranjar sempre ocasiões para estar com a família do outro e com a nossa e com os nossos amigos. Isto porque é uma grande fonte de conhecimento do outro. Então, para quem é observador, tipo, ver como o Manel está em casa, como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata os sobrinhos dele, como é que ele trata a avó dele, e já vai ser indicativo como é que ele vai tratar a mim, ou como é que vai tratar a minha mãe, sogra dele, quando for uma velha caquética, ou os sobrinhos, como vão ser os nossos filhos quando se portarem mal. Portanto, a pessoa ali, vê-lo no habitat natural, é tipo é uma fonte de conhecimento preciosa, basicamente. E diz muito sobre a outra pessoa, porque é o seu... Pronto, é verdade, é o seu... A pessoa está mais à vontade, mas parece mais o que é. Está à vontade. E com os amigos igual, por exemplo, se o Manel só tem amigos totós, ou completamente, sei lá, completamente... Extraviados, a pessoa suspeita sempre, sabe, se aqueles são os amigos toda a vida e são os únicos amigos, já começam já, bem, se calhar há aqui mais qualquer coisa, sei lá, pronto, é sempre bom conhecer os amigos e conhecer a família, pronto, neste aspecto acho que isto é essencial para a comunicação, porque é uma fonte mesmo de muito conhecimento do outro. Depois, para as conversas sérias, nós recomendamos totalmente os date nights. Isto agora é um bocado ridículo, nós estávamos a pensar sobre isto, estávamos a dizer, isto é um bocado ridículo dizer no namoro, porque todos os encontros são este tipo de encontros, mas quando a pessoa é casada, então é muito mais importante de combinar um jantar só os dois, sem os filhos. Mas isto é... Não, sim, ou mesmo que não seja sem os filhos, nós jantamos todos os dias juntos.
E mesmo que o Henrique esteja a dormir, sei lá, 90% dos jantares não são tipo, esse tipo de jantares, para ter uma conversa séria, são, sei lá, Jantares dia a dia. Jantares dia a dia, exato. Mas pronto, nos namorados é um bocado diferente, porque os jantares são quase todos date nights, mas de qualquer maneira, combinar para aquelas conversas sérias um momento concreto e sim um ambiente que seja favorecedor. Só tipo aqui um disclaimer, os meus pais faziam muito quando nós éramos novos, uma coisa que chamava os jantares da vida, que nós detestávamos, que era basicamente um jantar em que pegavam num filho só para falar sobre a vida dele, então era tipo, escolhiam-nos a nós e escolhiam tipo, hoje é o jantar da vida da Terezinha, então ia eu só com os meus pais e o jantar era todo a falar sobre a minha vida, tipo, era horrível, era super constrangedor, nós que estávamos. A única coisa boa é que os meus pais deixavam-nos ser nós a escolher o restaurante, eu escolhia sempre o Hard Rock, os meus irmãos escolhiam tipo drive-in, portanto isto vai explicar que se calhar para um jantar de date, tipo, escolham um que tenha um ambiente que seja bom para estas conversas, portanto não será provavelmente o Hard Rock Café, mas onde dê para ter esta conversa, ou um em que não sejam tipo as mesas todas coladas, tipo os restaurantes super da moda, tipo Baobab, uma coisa que nós estamos todos tipo esta distância da mesa do lado, talvez não vai ser assim o melhor para desinibir. Pronto. E uma das nossas dicas para estes jantares sérios, jantares em que se vai abordar um tema um bocadinho mais sério, é, agora falando a sério, começar com uma pergunta que é, como nós muitas vezes começamos, que também é assim um bom desbloqueador, para se centrar assim também num tema um bocadinho mais sério, que é uma pergunta verdadeira que nós temos, porque é o que nós mais desejamos para a outra pessoa, que é, olha, tu és feliz, tu estás feliz? Porque é impossível pegar nesta pergunta e divagar ou ser superficial, ou seja, é uma pergunta que obriga logo o outro a despir-se um bocadinho e a responder genuinamente. E a partir daqui é muito mais fácil encarreirar em assuntos mais sérios e abrir um bocadinho mais a alma, sei lá, e é uma boa maneira de começar a conversa, porque senão ninguém sabe como é que começa a conversa, não vamos o jantar todo e só falamos de coisas giras e que nós achamos importantíssimas, mas não era o propósito daquele jantar. Pronto. Depois, outro conselho, sonhar alto, ter ideias juntos, ter projetos juntos, isto aqui não há nada, é o melhor desbloqueador de comunicação possível, porque nem que seja, quando têm um objetivo em comum, vão falar sobre esse objetivo. Se nós os dois tivéssemos organizado as conferências lado a lado, muito pior, por sinal, mas sei lá, tínhamos isso em comum e bem, temos que discutir isto, pronto, e fluía muito mais a comunicação. Portanto, ter ideias, ter projetos, não há nada pior do que um casal que não tem interesses absolutamente nenhuns, não tem nada em que se meta, não tem, nenhum gosta de ver nada, nenhum gosta de ler nada, nenhum deu nenhuma conferência, não viu nenhuma conferência, não leu nenhum livro, nada. E então, pronto, isto vai obviamente afundar, não há nada para falar. Depois, só faltam mais duas dicas que nós pensámos. Uma dica muito gira, mas provavelmente já ouviram 700 mil vezes, portanto nós não vamos elaborar muito sobre ela, é utilizar aquelas linguagens do amor. Não sei se há um livro de Gary Chapman, que já todos conhecem, provavelmente se calhar já falaram aqui, mas pronto, isso eu não vou dizer nada, mas é giro descobrir a linguagem do amor de outra pessoa e pronto, e depois explorar por aí é sempre. Mas diz só quais é que alguém pode não conhecer, não sei. Eu acho que cada vez conhecer, mas pronto, Mas basicamente há 5 maneiras de encher o nosso tanque. Sim, o nosso tanque. Tanque não é muito elegante, mas pronto, o nosso reservatório, o nosso reservatório de amor, há 5 maneiras que são individuais, cada pessoa tem as suas ou a sua predominante. Não desenvolvas muito porque vamos ter. Okay. Não dê spoiler. Ok, não há spoilers. É muito engraçado, depois vamos descobrir. Pronto, e depois o último ponto e a última dica, que nós achamos que é mesmo essencial, um bocado a mechas, quiçá, mas pronto, que é fazer a outra pessoa sentir-se amada, ou seja, não há nada como para abrir uma comunicação como um elogio, como uma palavra de apreço, portanto, ou seja, uma relação cresce muito quando as mensagens que se passam de uma pessoa para a outra manifestam respeito, apreço, ou começar com coisas simples, tipo
é isso, com elogiar, não sei o quê, olha, Manel, tipo, isso saiu mesmo bem, ou, olha, tipo, grande nota, parabéns, tipo, andas a estudar super bem, mesmo trabalhador, sei lá, qualquer coisa assim, ou pronto, ou coisas mais fúteis, mas tudo que deteriora uma comunicação vai ser o sarcasmo, o cinismo, e às vezes entre as duas pessoas talvez não se testemunhe tanto, mas às vezes acontece quando há mais pessoas no grupo, eu estar sempre a dar comentários, estou a gozar com a Manela, estou sempre uma boquinha ali, uma boquinha aqui, são coisas que magoam outra pessoa e claramente isto vai deteriorar a comunicação, portanto não há nada que abra mais a comunicação com uma pessoa do que uma palavra de apreço, um reconhecimento para alguma coisa boa e grandiosa. E, portanto, pronto, isto que a comunicação tem sempre uma base de abordagem positiva, começar pelo bom e depois a partir daí, pronto. Acho que mais ou menos isto. Assim, Acho que sim. Pronto, a última pergunta que tínhamos aqui. Como tudo na vida, há conversas fáceis e outras mais difíceis, como já referiram aqui também. E então, queríamos saber como é que nós podemos tornar uma desavença ou um assunto que nós, entre os dois, não concordamos, numa discussão saudável. Então, eu agora que é para a Terezinha não estar sempre a falar, se calhar chego-me à frente. Não, mas primeiro começava por dizer que isto depende sempre muito do conhecimento que nós temos da outra pessoa, seja o modo, a circunstância, todos estes aspectos dependem da forma do conhecimento que nós temos da outra pessoa. Por exemplo, se a Terezinha gostar muito de futebol e se o Benfica perder, a Terezinha é uma benfiquista ferrenho, eu obviamente logo a seguir ao jogo não vou tocar num tema sensível, porque senão habilito-me a ficar eu mais sensível. Ou seja, é preciso, isto para dizer, é preciso ter um conhecimento do outro e por isso todas as coisas que nós dissemos até agora, para saber quais é que são os modos e as circunstâncias adequadas para ter estas conversas que não desembocam numa discussão que não leve a lado nenhum. E depois também, isto é uma coisa que quer dizer, a nós nos ajuda, obviamente. A partir daqui, tudo aquilo que eu vou dizer depende das pessoas, portanto, mas este é um aspecto que nós achamos que a nós nos ajuda sempre, que é, de alguma maneira, se nós notamos que o outro está mais sensível em relação a algum tema, nós damos um certo tempo. Não vamos dar um tempo, não me estou a referir a esse dar um tempo, mas dar tempo para que a pessoa fique mais calma e depois nós podemos encontrar assim um momento ideal e sobre um estado de espírito adequado para podermos ter uma conversa mais chata. Isto é uma espécie de uma medida preventiva, não é? Durante a discussão, não é propriamente um conselho para se aplicar durante a discussão, mas é um modo preventivo de olhar para estes aspectos. Mas depois, obviamente, ter a noção que este tempo que nós damos à outra pessoa tem que ser um tempo razoável, ou seja, tem que ser dentro do razoável, ou seja, nós não vamos guardar as coisas todas para nós, porque obviamente isso vai criando rancor interiormente e vão sendo todo um conjunto de problemas, de pequenos problemas, de pequenas pedras, que à medida que o tempo passa, se nós não vamos falando com outra pessoa sobre coisas desagradáveis que nós achamos que ela fez ou que não fez, se nós não nos vamos abrindo e não vamos contando esses problemas, depois isto vai criando assim uma espécie de uma barreira intransponível, e depois a única forma de nós tirarmos a barreira é empurrar a barreira quase para cima da outra pessoa e esmagar a pessoa. Ou seja, chega a um ponto quando há muita coisa má, se não for falado, depois obviamente as pessoas explodem. Isso é uma consequência chata e que não deve acontecer, porque depois é sempre desproporcional, a explosão é sempre desproporcional e é sempre injusta para os dois lados. Portanto, a maneira de evitar um bocado isto é ir contando com o tempo, mas ir contando sem grandes problemas. Depois desculpem. Depois outra... Desculpa. Muito profissional a ver o copinho de água. Exato. Depois outra questão
que esta talvez não seja uma medida preventiva e pode ser aplicada, mas lá está, outra vez, depende do conhecimento que nós temos de outra pessoa, mas que é ter sentido de humor e também saber gozar connosco próprios. Porque isso, obviamente, vai dar também material à outra pessoa para, num momento mais intenso, conseguirmos descomprimir um bocadinho. Ou seja, num momento mais chato, nós conseguimos brincar um bocadinho com uma situação parva ou uma situação desagradável. Portanto, acho que é importante esta questão de sabermos ter sentido de humor, mas depois, obviamente, ter cuidado, porque às vezes também o sentido de humor deixa de ser sentido de humor e começa a ser cinismo, começa a ser também algo que ataque mais o outro até do que simplesmente ser assim um bocadinho mais direto. Depois outro ponto que acho que também é importante, este imagino também vocês já tenham pensado sobre ele, é bastante óbvio, mas é uma medida preventiva, mas é que tem que haver um trabalho pessoal por não ser intriguista, por não ser complicado. Ou seja, nós temos que constantemente, ao longo do namoro, não só nestas situações de desavença, mas temos que melhorar as nossas virtudes. Ser generosos, ser humildes. E nas discussões, normalmente é um bocado a soberba versus a humildade que está em jogo, porque o problema muitas vezes está em que nós não conseguimos ouvir realmente o outro, e por isso é que existe sempre aquele ditado mais do que popular, estamos a ter conversa de surdos, porque é mesmo isto, nós queremos tanto marcar o nosso ponto que depois obviamente não ouvimos outra pessoa, mas isto nós só conseguimos fazer, ou seja, só conseguimos realmente ouvir bem a outra pessoa se trabalharmos as nossas virtudes da humildade e da generosidade ao longo do namoro. E depois outro ponto importante. Só aqui dentro deste ponto, da pessoa centrar-se não só na relação, mas em si própria, nisto de eu tenho que fazer que eu seja uma pessoa mais fácil de ter uma discussão com. Vamos dizer? E uma coisa importante é não se esconder atrás do mas eu sou mesmo assim, eu tenho péssimo acordar, ou tenho péssimo mal feitio com não sei o quê, mas eu sou mesmo assim, e ele tem que saber lidar com isto. Ou seja, isto muitas vezes, isto ouve-se por todo o lado, a toda a hora. Acho que isto é a maior falsidade, que não é desculpa para eu não ter que mudar isso, porque, ou seja, isto vai ser uma grande pedra no sapato de uma relação com outra pessoa. Portanto, porque não eu já treinar para atirar? Ou, sei lá, se eu sei que há uma altura do dia que me custa imenso, a mim pessoalmente, vou dizer, é tipo, antes de ir deitar-me, eu tenho com muito sono, fico mais mal disposta, e eu tenho que fazer esse esforço para não estar mal disposta, não é dizer, olha Manel, tu a partir das não sei quantas horas não falas comigo. Obviamente que não, claro que me dava muito mais jeito que isso acontecesse, mas aqui a culpa é minha, portanto eu é que tenho que fazer o trabalho e pensar, não, o que é que eu posso fazer para melhorar isto? Não sei, deitar-me mais cedo, qualquer coisa, ou simplesmente, não sei, pensar na solução e não se esconder atrás deste, é a minha maneira de ser. Exato. E depois a outra pessoa tem que ter conhecimento de como é que é a maneira de ser da outra pessoa. Tu já devias saber. Ajustar. Então, e nesta linha do conhecimento, depois há outro ponto importante para tornar, digamos assim, uma desavença numa discussão saudável, que é saber não utilizar o conhecimento do outro para atiçar mais a chama. Porque, obviamente, à medida que nós vamos conhecendo melhor a outra pessoa, vamos saber quais é que são as coisas que ela gosta mais, quais é que são as coisas que a agrada mais, mas ao mesmo tempo quais é que são as coisas que a irrita mais e, em particular, quais é que são as coisas que a magoa mais. Portanto, é muito fácil, numa discussão, nós usarmos este conhecimento do outro para o lado negativo. E isto é uma tentação que aparece sempre e vai aparecendo e vai sendo cada vez mais forte à medida que vamos conhecendo melhor a outra pessoa. Portanto, nós temos que saber agarrar-nos e dizer, não, eu não vou usar esta arma, não vou querer destruir, digamos assim, ou desarmar a outra pessoa com este aspecto que eu sei que eu assim ganhava até ganhar a discussão. Mas pronto, isto porquê? Porque nós, se calhar eu aqui fazia só uma distinção, o que é uma discussão saudável ou o que é uma desavença, porque nós pensamos uma discussão saudável, são discussões, mas o objetivo é chegar a um consenso, ou seja, o objetivo é criar um elo, um laço, é criar uma unidade.
ou seja, nós podemos dizer que nós discutimos, numa discussão saudável, discutimos com o objetivo final de ficarmos os dois do mesmo lado, ou seja, de ficarmos os dois com a mesma posição. Enquanto que, numa desavença, o objetivo é simplesmente ganhar ao adversário, independentemente do lado onde ele caia, quer ele concorde comigo, quer ele não concorde comigo. Portanto, esta questão do conhecimento tem que ser utilizada para nós falarmos com calma e não destruirmos outra pessoa, não a desarmarmos. E depois, em relação a estas técnicas de ataque durante uma desavença, é importante ter a noção de que uma coisa é a sinceridade. Nós devemos ser sinceros, obviamente, temos que ser verdadeiros em relação ao outro. Mas outra coisa diferente, outra coisa é o sincericídio, assim, uma espécie de uma sinceridade, um homicídio por sinceridade. Eu sou tão verdadeiro e tão frio e vou tão assim a direito e digo as coisas como elas são que desarmo completamente o outro. E o outro, independentemente de quem morra pelo caminho, mesmo que seja o oponente, é importante conseguir fazer esta gestão em relação ao outro. Nós, obviamente, temos de ser sinceros, mas não podemos ser brutos, não podemos ser desagradáveis, não podemos dizer todas as coisas de uma vez. E depois acabava com uma coisa que, obviamente, também é muito ouvida, que é que temos que ser também, obviamente, os primeiros a pedir desculpa quando alguma coisa, quando alguma coisa é mal feita, e também tem sempre muito impacto, isto obviamente também é banalidade dizer isto, mas tem muito impacto depois no fim, dar um beijinho, dar um abraço, alguma coisa, algum carinho. Porquê? O que é que isto transmite? Isto transmite à outra pessoa, a ideia de que a discussão e esta nossa rixa é independente do amor que nós temos por ela. E isto dá uma segurança e faz, depois, obviamente, faz com que a outra pessoa seja muito mais receptiva e até leve a crítica que nós, por acaso, podíamos estar a fazer de uma forma muito mais positiva e mais aberta. Pronto, é um bocado isto, já estamos... Mas eu acho que é isso, este ponto é importante, porque a outra pessoa, isto também dando o nosso exemplo pessoal, eu não me importo nada com dar exemplos pessoais, porque com ela não se importa. Depende do exemplo pessoal. Mas aqui é boa para ti. Okay. O Manel tem muita facilidade nisto, que é estar a discutir imenso, mas depois dizer, tipo, mas está gira hoje, sei lá, ou qualquer coisa assim. E eu fico sempre com a sensação de, neste ponto divergimos, mas isto não tem qualquer interferência no quanto eu gosto dele e o Manel gosta de mim. Ou seja, é completamente independente. Isto dá uma segurança enorme, porque a pessoa não precisa de viver a relação tipo gato assanhado, com medo de fazer qualquer coisa ou com arrependido de ter feito qualquer coisa. Pode haver momentos que não estamos em acordo, mas que são independentes do amor que temos um pelo outro. E isto, embora seja fácil de perceber pela teoria ou não, na prática tem de se perceber também. Portanto, a mim não é tão natural ter um pormenor de carinho ou qualquer coisa com o Manel numa altura de antes ou depois de uma discussão ou qualquer coisa assim, mas que para o Manel é muito mais natural e é ótimo, e acho que é uma coisa que ajuda muito numa relação. Portanto, é uma dica também de uma coisa para a pessoa treinar e pronto, e pensar e querer viver isso no seu namoro. Sei lá, acho que é um conselho bom e pronto. Muito obrigada. Pronto, vamos passar então para as perguntas. Ok, sou a Isabel, gostei imenso de vos ouvir. É assim, tenho uma pergunta que é, eu fiz também no formulário, que é: quão importante é falar dos namoros passados? E quão profundo é preciso ir? Ou seja, e também a minha grande questão é, eu não sei se, acho que vocês são católicos, com católicos existe muito o perdão, não é? E o que está no passado e uma pessoa convém construir para a frente. Por isso, se uma pessoa for buscar constantemente o passado, se nós não caímos num erro de estar sempre assim com uma amarra e não conseguimos evoluir. É essa a minha questão. Eu acho que, Manel, depois também tens alguma coisa para dizer isto. Eu acho que aqui é preciso muita honestidade com as nossas intenções. Ou seja, se o que eu quero vasculhar no passado do Manel é meramente curiosidade, e aí perceber, ou seja, vai adiantar alguma coisa na nossa relação ou não vai adiantar alguma coisa. Eu ter honestidade de pensar,
tipo, olhar para mim e pensar, tipo, eu quero saber isto porquê, mesmo só porque é fofoca e a curiosidade e porque, pronto, é uma Manela e eu quero saber, obviamente, ou há alguma coisa que eu possa aprender com isto, alguma coisa que possa ser mesmo importante para mim. E outra coisa também é perceber se até que ponto é que isto magoa a outra pessoa, estar sempre a perguntar pormenores e querer saber e porquê e perceber a relação que a outra pessoa tem com isso, ou seja, se consegue falar também de leve ânimo e para ela não lhe faz assim grande moça, a pessoa consegue explorar um bocadinho mais dentro do que acha que é necessário e é isto, dentro sabendo que não é meramente curiosidade. Mas percebe que realmente magoa a outra pessoa e que é uma situação que eu ponho muito desconfortável e tudo isso, também perceber que respeitar um bocadinho mais e pensar, bem, eu não quero estar a infligir esta dor, portanto, quando se quiser falar, fala, e quando não quiser falar, eu não vou estar sempre a massacrar porque é uma coisa que magoa a outra pessoa, e por outro lado eu até me sinto bem, eu até fico descansada por ser uma coisa que magoa a outra pessoa, por exemplo, que há um certo arrependimento naquilo que aconteceu, ou assim, portanto... Ou pode não haver arrependimento, quer dizer... Sim, ou pode não haver, acho que as coisa má. experiências são todas boas para aprender, claro que sim, mas acho que é preciso, portanto, na minha opinião, é estas duas coisas, uma saber, tipo, retidão de intenção, perceber porque é que eu quero saber isto, e dois, perceber até que ponto é que isto magoa ou não outra pessoa saber. Exato, sim. E pronto, e depois também, assim, o grau de pormenor também é preciso ter cuidado, tipo, muito pormenor também não faz bem à imaginação, não é? Senão depois a pessoa não consegue sair dali e uma vez que sabe, é difícil dessaber. Não é saudável também. E não é saudável, portanto, acho que também tudo o que é com demasiado pormenor é sempre mau para a nossa imaginação, para quem não esteve lá e para quem esteve lá também estar sempre a reviver, mas pronto. Sim, eu diria que só, digamos assim, os elementos que impactam na relação que nós temos com essa pessoa é que são importantes, digamos assim, ou as opiniões sobre algum tema em específico, mas não tanto tentar perceber todas as coisas que aconteceram. Acho que isso, se não tem um impacto real na nossa relação, hoje em dia, acho que então não é importante. Não é? Sim, e isto como ela estava a dizer há bocadinho do perdão também é importante, e estavas a falar, foi Isabel que estava a falar do perdão, que isto para dizer, muitas vezes, muitas vezes não é preciso eu perdoar, ou seja, não tem que ter nada que perdoar, foi uma experiência que a outra pessoa teve e que acabou por não resultar, mas foi vivida com maturidade e tudo isso, não tem que ser eu a dizer, tipo, estás perdoado, agora estás muito melhor e não sei o quê, perceber que se calhar a outra pessoa diz, não tem nada que, tipo, perdão, foi uma coisa, tipo, não resultou bem, não achar que tem que ser eu que dá perdão, se calhar não havia nada para perdoar. E não sei. Não sei se respondemos. Sim. Responderam, sim. A minha questão era mais ao contrário, mais se a própria pessoa deve contar do seu passado, não eu perguntar do passado. Ok. Mas sim, responderam, à mesma responderam. Eu acho que é importante pelo menos saber mais ou menos, quer dizer, um bocadinho da história, em termos de geral, é importante a pessoa contar à outra qual é que é um bocadinho da história passada. Exato. Mas acho que também não é importante ir ao pormenor e depois também se a outra pessoa não pergunta é porque também não acha importante, então, há coisas que não vale a pena trazer ao de cima. Acho Exato. Ou então, como nós temos assim, ou então trazer, mas não trazer a toda a hora, ou então, por exemplo, estamos a dizer, combinar uma altura, tipo um jantar em que só se vai falar daquilo e fala-se daquilo e esgota-se o tema e acabou o tema e agora, durante meses, não se fala sobre isto outra vez porque é muito mais importante falar sobre outras coisas, portanto, isso também pode ser uma solução para a pessoa pensar, olha, tipo, para não estar com isto na cabeça, se é uma coisa que está se é uma coisa que anda a amargurar muito, ó, despachamos isto já, marcamos um jantar, marcamos não sei o quê, e só se fala disto, ou fala-se disto até o tema se escutar, e depois pronto, depois acabou, depois agora amanhã não vamos falar sobre isto, depois amanhã e para a semana que vem, não sei o quê, pronto, isso também pode ser uma solução, não sei. Ok, perfeito, obrigada. Obrigada. Não sei se há mais alguém que queira ligar a câmera e falar. Se não, também tenho aqui algumas no formulário.
vou fazer uma do formulário, que é como evitar que as banalidades que vocês falavam há bocado não se tornem futilidades e já não servirem como forma de crescimento e de conhecimento do outro. Acho Quer dizer, eu acho que isso primeiro depende de um trabalho pessoal, não é? Porque normalmente nós só, isto também já é muito ouvido, mas nós só damos aquilo que temos, ou seja, nós só conseguimos falar sobre temas que nos interessam, ou seja, para podermos falar sobre esses temas temos que realmente estar interessados, não é? Ou seja, temos que gastar tempo noutras coisas. No nosso caso, nós, por exemplo, gostamos os dois muito de música e também estamos os dois num coro. E é uma coisa que sempre nos uniu muito. Porquê? Porque tínhamos um interesse em comum. Mas seja, também gostamos de desporto, também lemos, gostamos de ver filmes. E também muitas vezes, quando a outra pessoa tem um interesse, isto até podemos dar este nosso exemplo, que é, eu nunca fui um grande conhecedor de filmes, mas a Terezinha sempre gostou imenso de filmes e sabe o nome dos diretores e dos atores todos. Não, eu sei o minimamente normal. Pronto, mas eu sou um nabo gigante. E eu lembro-me de uma altura, isto só para, por exemplo, dar um exemplo em relação a como cultivar um bocado um interesse ou uma banalidade que não seja futilidade. Houve uma altura que a Terezinha me fez uma lista de filmes que eu tinha de ver, filmes obrigatórios que tens de ver. Então fez uma lista em Word, imprimiu e depois meteu à frente, para além do filme, meteu os atores principais, aqueles que eu tinha de saber, e os realizadores. E o ano do filme. E a classificação do IMDb. Cara, eu não precisava de saber isto tudo. Não, mas isto era uma espécie disto, era a matéria que tu tinhas de saber, e depois havia um teste à luz no tempo. Não, estou a exagerar um bocadinho. E eu comecei a ver esses filmes, quer dizer, às tantas também me fui começando a interessar por coisas que a Terezinha está interessada. E uma maneira também de nós fugirmos um bocado das futilidades é interessar-nos também por aquilo que a outra pessoa se interessa, por tópicos. Porque também é muito raro encontrar alguém que não se interesse por nada. Eu acho que é mesmo muito raro. É mesmo muito raro. Portanto, uma forma de nós sairmos das futilidades é irmos ao encontro dos interesses da outra pessoa e depois também partilharmos os nossos interesses com outra pessoa. Por exemplo, eu sempre tentei partilhar o meu interesse pela matemática com a Terezinha, só que às vezes é difícil. Mas pronto, mas de qualquer maneira, eu esforcei-me, portanto tudo resultou bem. Eu gosto de matemática, simplesmente acho que é toda inventada. Mas só vai cá, eu acho que é isso. O resumo é, se a pessoa quanto mais interessante neste aspecto for a pessoa, quanto mais interessada e mais interessante for, mais... desculpem, parecemos aqui uma coisa. Mais longe das futilidades vai estar uma relação, porque há mais coisas para se falar, há mais coisas giras para fazer e pronto, e para conversar sobre. Sim, e outra questão, para fugir só para acabar, para fugir das futilidades, acho que nós já referimos isto, mas é importante ter projetos em comum, ter coisas em comum que organizam ou que fazem, isso é super importante, que a Terezinha já disse há bocado, mas acho que só para responder acho. Ok, mais uma pergunta que é, tiveram momentos presenciais constrangedores no vosso namoro em que não havia tópico de conversa e agora casados isso acontece? Tivemos? Não, por acaso eu não me lembro bem, mas eu só ia dizer, então tu me podes dizer, eu depois digo aquilo que eu ia dizer. Eu ia dizer, tivemos um altamente constrangedor, mas nós não tínhamos começado a namorar, estávamos naquela fase do engate, e então foi no dia em que nós começámos a namorar e combinámos os dois num jardim, conversar num jardim, e estávamos tipo em pé, os dois a conversar ao lado de uma esplanada, e estávamos a falar... Há meia hora, 40 minutos. Há meia hora, de género, um bocado a inventar temas, e não sei o que é que nos denunciou, mas aquilo estava constrangedor de certeza, porque houve um senhor na esplanada que se levantou e disse assim, vira-se para o Mel e disse assim, olá, como é que tu lhe pedes em namoro? Estamos aqui todos há horas a olhar. Portanto, eu não sei, tipo, quão constrangedor, foi constrangedor estava a ser a nossa conversa, mas claramente não estava a ser muito fluida. Mas o que eu ia dizer é, para além deste momento, eu não me lembro de nenhum momento em que o silêncio fosse constrangedor. Quer dizer, porque eu diria que quando uma relação atinge, quando nós estamos com uma pessoa que não conhecemos, o silêncio é super constrangedor. Ou seja, nós temos a necessidade de trazer algum tema. E se nós conseguimos estar com outra pessoa
em silêncio a fazer qualquer coisa. Ou podemos estar simplesmente sentados num banco. Isso é o clássico viagem de autocarro, a pessoa só quer ir ao lado de uma amiga grande para poder ir tipo, olhar para o vidro. Sim, ou seja, que a amizade, e neste caso a relação entre dois namorados, se não se consegue viver o silêncio, é porque ainda tem alguma coisa para trabalhar. Ou seja, que é muito importante também uma pessoa conseguir estar tranquila sem sentir que é constrangedor o silêncio. Por isso é que eu não me estava a lembrar de nenhuma situação. Para além desta, porque realmente nós não nos conhecíamos também assim tão a fundo, e era estranho dois amigos que não estavam a namorar e que estavam quase estarem calados. Isso sim seria super constrangedor. Ok, pronto. Eu fiquei com uma dúvida, Sofia, desculpa, não sei se ainda vou ter. Marta. Diz, sim. Então, antes de mais, obrigada pela palestra, foi muito boa. E fiquei com uma dúvida, a propósito, vocês falaram de uma distribuição muito interessante a propósito dos temas, as futilidades e os temas pesados, e se os nossos interesses forem temas pesados? Porque, por exemplo, no meu caso, eu adoro teologia do corpo, então estou sempre a falar de teologia do corpo, então é uma gestão um bocado complicada. Realmente é puxado. Já está na hora. É assim, esta questão também do que é pesado ou que não é pesado, obviamente também, lá está, depende das pessoas. Sim. Isto é a resposta para nos chafarmos. Não, mas depende da pessoa. Se a outra pessoa, para ela, de alguma maneira é leve, e se não é pesado, está sempre a falar de teologia do corpo, então ótimo, metam isso no saco das banalidades, não no saco das coisas pesadas. No saco das coisas, de assuntos que interessam, e não no saco, tipo, assuntos para definir o rumo da nossa relação. Exato, era um bocado mais nesse sentido, exato. Ou seja, isso está no saco dos interesses, quer dizer, é um interesse bastante, não sei se é pesado, não, mas é um interesse bastante importante, mas diria que depende da outra pessoa. Sim, eu acho que é isso. Depende da relação que outra pessoa também tem com esse tema. Mas calma, não significa que todos os assuntos, ou seja, nós também temos assuntos que nos interessam que são relativamente pesados, não talvez teologia do corpo, mas coisas que não são propriamente faláveis, tipo em 2 segundos ou assim, que é preciso estar concentrados e com cabeça e para ouvir às vezes quando o Manel me está a explicar tipo a tese dele de doutoramento ou qualquer coisa assim, é um assunto que lhe interessa, não é necessariamente um tema pesado. Mas eu não posso estar tipo com sono, ou não posso estar, sei lá, não sei, tipo, eu tenho que estar minimamente concentrada, senão vou estar tipo, e ele vai perceber logo que eu estou minimamente, não estou nada interessada. Portanto, não significa que todos os temas sejam leves, acho que é isso também dá, mas é uma boa pergunta, acho que depende muito da relação, acho que se for como um tema que interessa, não, se for como é que a nossa relação vai mudar com isto e não sei. Não sei se respondemos. Sim, responderam, obrigada. Ok, pronto, vamos terminar, já são 10h40, mas queria só dizer-vos aqui uma última pergunta de um casal que acho que vos conhece, que é a Sofia e o Mike. Não sei se sabe, pronto, eles dizem que vos amam muito. Eles dizem aqui no formulário que gostam muito de vocês e têm uma pergunta que é: qual foi o projeto mais giro que fizeram em conjunto? Agora não os podemos deixar descalços, que obviamente foi o coro. Exato, porque eles são nossos amigos do coro. Eles são do nosso coro. Sem sombra de dúvida, acima do nosso filho. Pronto, está respondido. Estão eles. Ok. Não, estou a brincar. Não sei. Não, mas acho que o coro uniu-nos imenso, é um facto. Sim, é verdade. O coro é um dos nossos princípios, não só porque os nossos grandes amigos vêm de lá, não é? Como também foi uma oportunidade, estamos muitas vezes juntos e de fazer uma coisa que nós gostamos. Portanto, quando se junta amigos com estar juntos, nós os dois, e com fazer uma coisa que se gosta, acho que é tipo imbatível. Mas, não sei, mas temos muita coisa que temos gostado. Fomos ao Inaltum aos Estados Unidos, lembras-te? Fizemos um curso nos Estados Unidos. Super giro. Sim. Também organizamos quer dizer, nós organizamos com a Sofia também. Com a Sofia também. É um projeto que se chama, se calhar era isso que a Sofia queria que nós puxássemos, que se chama Projeto Pessoal. Que se chama Projeto Pessoal e que a ideia
está baseado no método caso, e a ideia é juntar um conjunto de amigos e debater sobre temas que até surgem neste lado a lado, mas sempre com base num caso em específico, ou seja, existe uma situação que as pessoas leem e depois discutem em grupo. Isso foi uma coisa que nós fizemos, é uma primeira edição o ano passado, um projeto que nós ajudámos a organizar, não criámos, simplesmente ajudámos a organizar, e que nos ajudou imenso, nos uniu imenso. Sim. Outro projeto ótimo foi Termos de Casado, foi também isso foi um bom projeto. E também foi bastante fixe. É verdade. Pronto, vamos então terminar. Obrigada a todos pela vossa presença, obrigada a vocês, foi incrível, obrigada mesmo. Espero que tenham gostado. Dizer-vos para estarem atentos à nossa página do Facebook e do Instagram para mais novidades. Temos o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde vamos partilhando as nossas conferências. E é isso, não percam. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Obrigada. Adeus. Lado a lado, lado a lado.